que nós vamos entender nessa jornada, tá? Primeira coisa, primeiro estágio é conhecer, tem que estudar um pouquinho sobre o produto, conhecer, é entender que não é mágica, tá? Muitas vezes a pessoa fala assim, me passa um anúncio que está funcionando. Só que se tiver 50 afiliados usando o mesmo anúncio, a mesma copy, o mesmo público, alguns vão ter resultado e alguns não. Isso vai ser um pouco aleatório, né? Provavelmente vai ter mais resultado quem chegou primeiro, porque o público vai ser impactado, né? Imagina você tem sei lá, você está querendo comprar um drone e aparece lá um anúncio de um drone e etc. Você clica empolgadão, vê, não interessou muito, fechou. Depois de um tempo aparece de novo o mesmo anúncio. E aí você clica para ver, talvez é outra coisa, né? É o mesmo. Aí depois, no terceiro dia, o mesmo. Aí você já não clica. Falou, opa, não vou clicar nisso não, já vi isso aqui. Aí o quarto, você não clica. E às vezes o anúncio 1, 2, 3, 4 foram afiliados diferentes. Tá? Então o primeiro recebeu o clique, talvez até já tinha fechado a compra no primeiro, e você está lá mostrando, né, e outros afiliados para quem já comprou, para quem não tem interesse. E o cara para de clicar, porque é o mesmo anúncio. Então, assim, não tem receita mágica fácil de ganho, não tem. A gente tem que realmente personalizar, talvez essa é a palavra, tá? Se diferenciar, personalizar. E isso exige você estudar um pouquinho do produto, vai lá ver o vídeo de vendas, eu sei que isso é chato muitas vezes, mas é isso que dá resultado. Tem coisa que dá trabalho, é chato e não dá resultado. Isso dá. Então, a questão é realmente a gente começar a entender, né, o que é esse público, o que é a expectativa, o que são as dores, o que eles gostam, porque num segundo momento você vai criar as suas primeiras campanhas de validação, onde você vai entender qual público está mais barato, porque aí entra outra coisa. Vamos supor que você está fazendo produto de música, de curso de guitarra. Você fala, cara, eu vou fazer anúncio para guitarristas famosos. Aí você coloca lá, né, Slash, Steve Vai, e por aí vai. Então, você está usando vários interesses de guitarrista. Talvez está tendo uma promoção na rádio rock que você nem sonha, e eles também estão fazendo anúncio para Slash, sei lá. Ou então tem alguma coisa acontecendo que você nem imagina que está todo mundo fazendo anúncio para Slash. E aí você passa a fazer esse anúncio sem testar, e o interesse, ele está passando por um período de sazonalidade, ou então ele está inflado durante um tempo, e você não sabe disso, não testa, já coloca grana, e às vezes está pagando muito caro, sendo que tem um outro interesse que vai dar certo do mesmo jeito, só que ele está bem mais barato. E aí, um clique seu que custa 50 centavos, talvez você conseguiria baixar ele para 12, se você descobrisse esse interesse aqui, que não tem ninguém anunciando e funciona também. Então, no primeiro momento, a gente tem que entender o que está mais em conta e o que tem uma relação melhor de público e anúncio, porque uma coisa é você testar esses interesses. Eu vou pegar um monte de guitarrista, fazer anúncio para esses interesses. Beleza, coloca R$2,50, R$3, R$5 por dia, deixa 3, 4 dias lá para você ver quanto que está o custo por clique, quanto que está o CPM, né, o custo por 1.000 impressões. Então, beleza, uma coisa é essa, aí você começa a entender o que está mais em conta naquela semana que você vai começar a subir seus anúncios, bem como o tipo de anúncio que funciona melhor. Então, eu vou fazer um anúncio 1 para mostrar para esse interesse aqui que eu já vi, que está barato, que está legal. O primeiro anúncio eu vou usar a abordagem, eu vou usar algo do tipo, descubra como fazer improvisos melhores. Então, vou pegar essa coisa de improviso, para quem tem essa dor. Ele vai lá, vai tocar na hora de improvisar, não consegue, beleza. Segundo, eu vou usar velocidade, falar, aumente a velocidade dos seus solos de guitarra. Beleza. O terceiro, eu vou falar, talvez, aumente sua base de fãs. Então, eu tenho 3 argumentos diferentes, um de improviso, um de velocidade, um de aumentar a base de fãs. O que está funcionando melhor? Tá? Se tiver todos funcionando mais ou menos igual, ótimo. Então, né, você tem multi-anúncios aí para fazer multi-abordagens. Mas o que acontece na maioria das vezes não é isso, tá? Tem um ou outro que se destacam mais. Quando você faz 5, por exemplo, né, você tem que testar, isso que é testar. Só que com um pouquinho de orçamento nesse momento. Você não está querendo vender já. Você está querendo descobrir qual interesse vai ser mais interessante ou qual faixa etária, se você estiver fazendo público aberto, você pode colocar lá 25, 35, X a X, X a X, e ver isso separado. E qual é o argumento, qual é o tipo de imagem, o tipo de texto que funciona melhor, tá? Isso tá lá no Google. Então, esse é o primeiro
É o primeiro teste que você vai fazer para entender quanto está custando cada coisa e qual tipo de abordagem é melhor. Beleza? Segundo momento, nós vamos testar a conversão. Aí sim, nós vamos querer a venda. Então, a gente vai pegar os interesses ou o interesse que funcionou melhor, o anúncio ou os anúncios, um ou dois que funcionaram melhor, vamos fazer, não vamos ficar fazendo mais outros testes, vamos colocar para conversão e vamos injetar orçamento suficiente para que saia uma venda. Então, pensa comigo o seguinte, se o produto paga R$100, quando você faz uma venda, você recebe R$100 de comissão. Se você gastasse 50 para fazer essa venda, você teria, né, o dobro ali de lucro, né? Você teria 100% de retorno. Você investiu 50, fez uma venda e ganhou 100. Cobriu 50 que investiu e sobraram outros 50. Então, mais ou menos, né, o que a gente faz? A gente coloca o preço de meia comissão ou uma comissão por dia desse produto para acompanhar esses marcos. Então, se você coloca R$100 de comissão, né, porque pode ser que o produto precisa de ajuste, e aí ele vai vender a 75, 80, você vai ganhar R$20, mas ainda assim está no lucro. Então, a gente começa a entender onde é que está essa conversão aqui. Nesse momento, a gente costuma perder um pouco de grana, tá? Porque você está entendendo o que funciona e principalmente o que não funciona e onde é que você está nessa escala aí. Você sabe que R$100 empata. Se você investir 100 em anúncio, fizer uma venda, empatou. Se você teve que investir 120, talvez você está um pouquinho no prejuízo. Se você teve que investir 200, está muito. É isso? Agora, também o contrário. Se você investiu 75, fez a venda, opa, tá legal, vamos trabalhar isso aqui. R$50 fez uma venda, opa, tem uma margem boa, consigo até escalar, né, que seria a próxima etapa. Então, nesse momento, a gente começa a mensurar e entender onde é que a gente está. Porque sem parâmetro algum, é perigoso você pegar e falar, agora eu vou colocar dinheiro nesse negócio aqui e vou vender demais. Não é assim que funciona. Tá? Pode ser que funcione, mas aí você está na sorte. Uma hora o azar te pega e aí você não consegue se livrar dele. Então, isso, uma frase do Conrado, tá? Meu mentor aí. Erra pequeno e erra rápido. Tem que perder uma graninha nesse momento para você saber onde é que está. Mas uma vez que você entendeu onde você está, aí você vai ver, já dá para escalar, já dá para fazer uma otimização. Por que eu estou aqui? Por que eu estou no prejuízo? Onde é que pode estar o problema? Aí a gente começa a analisar para fazer os ajustes e aí bombar as vendas. Quando conseguir o ROI legal, aí você pode duplicar, né? Tem algumas formas de escalar, fazendo cópias daquilo que funcionou, ou então até subir no orçamento do seu anúncio ali, do seu conjunto de anúncios. Então, assim, tem todo um processo, pessoal, que não é sorte, exige trabalho, tá? Quem tem resultado consistente é assim. Talvez uma pessoa ou outra consiga pegar, subir alguma coisa, colocar uma grana lá e vender bem. Mas talvez ela não consiga replicar isso, tá? De forma segura e onde ela consiga criar esses marcos, esses checkpoints para entender, né? Eu estou indo no caminho certo ou não? Porque tem alguns elementos também que a gente não controla, como, por exemplo, a entrega do Facebook. Talvez vocês já tenham visto, ouvido alguém falar que ele pegou a mesma campanha e duplicou em outra conta, e essa outra, a campanha estava dando prejuízo na conta 1, na conta 2 ela está com um ROI lá em cima. E muitas vezes isso acontece também, né? Porque o Facebook ele entrega de uma forma que a gente não sabe muito bem como é que isso acontece. Você segmenta, solta o anúncio. Às vezes, as primeiras impressões que ele soltou ali na campanha que deu prejuízo foram ruins. Ele entregou, teve pouco clique, aí ele foi meio capenga, dando prejuízo. Talvez na outra segunda, ele colocou aqui, está dando, né, lucro, né, nesse nosso exemplo. Ele mal começou a propagar, já teve checkout, já teve venda, ele já foi entendendo ali onde é que ele tinha que ir e vai. Então, assim, o que nos cabe como afiliado é ter, dentro do controle que a gente possui, a garantia de que a gente está fazendo o mais certo, o mais próximo ali do correto, do lucro, que a gente não está investindo em interesse que está caro, ou então mostrando anúncio que não funciona. Então, é ter esse controle, né, saber identificar isso, que é o que nós vamos ver a exaustão dos encontros ao vivo, mas isso é importante, tá? Entender esses conceitos e saber aplicar, porque aí a habilidade de cada um varia, às vezes o problema está na copy, esse é o seu desafio, você não gosta muito de copy,
Às vezes o problema está na leitura das métricas e você tem uma resistência à métrica, mas tem que aprender. Ou então fazer parcerias, tá? Porque a gente tem uma coisa incrível aqui no grupo, que é justamente o poder do grupo. A galera do WhatsApp, pessoal, vocês vão ver aí que com o passar do tempo, qualquer problema que você tenha, tem alguém ali dentro que sabe resolver, que é expert nisso. Então, esteja travado onde quer que seja, tem um companheiro ali que sabe. E esse network é muito importante ao decorrer, aí no decorrer do ano, nós vamos ver, vamos falar muito do poder do grupo, que é extremamente importante, e vocês vão utilizar bastante, ok? Entender um resumo de como é que as coisas acontecem verdadeiramente no Facebook, para quem está procurando consistência e está procurando crescer?